Olá, turma, bom dia para vocês. Hoje nossa aula será a disciplina de Geografia. Queria falar para vocês, vamos relembrar juntos sobre o conteúdo meios de comunicação. Então, gente, a comunicação é uma necessidade de todos. Então, todos nós precisamos nos comunicar uns com os outros. Essa comunicação ela pode ser feita de forma escrita, de forma falada e visual, por meio de gestos, certo? Mas todos nós temos a necessidade de nos comunicarmos uns com os outros. Aí vejam, ó, por meio da comunicação, o que acontece? As pessoas transmitem pensamentos, informações e expressam ideias. Por exemplo, em um jornal. Por meio do jornal, as pessoas vão fazer o quê? Vão transmitir informações. Vão transmitir o quê? Alguma notícia sobre algum fato que ocorreu, certo? E este é um exemplo de meios de comunicação. Carta, telefone, cinema, jornal, televisão, entre outros. Exemplo de meio de comunicação falado é o rádio. Por quê? Porque a pessoa está falando, só está ouvindo a voz. Você não sabe quem está falando, você não está vendo a pessoa, está apenas o quê? Ouvindo. O escrito, exemplo, livro. Por quê? Porque as informações são passadas de forma o quê? Escritas. Falado e visual, exemplo, televisão. Por quê? Porque na televisão a pessoa está falando e você está vendo quem está falando. Então você ouve e você vê a pessoa que está falando. Diferente de quem? Do rádio, que vocês não vão ver a pessoa. A pessoa vai ouvir a voz da pessoa que está falando, certo? Então, eu estou deixando aqui um vídeo, certo? Relacionado, no caso, a esse conteúdo. Vocês vão assistir esse vídeo. Depois, falar a história que vai para casa, tá bom? Então, por hoje é só. Assistam o vídeo. Tchau, até a próxima aula. Oi, Pedro. Oi, Lucas. Como foi o seu final de semana? Super legal. Eu ganhei um cachorrinho. O nome dele é Simba. Aposto que a professora Marisa vai gostar de saber. Vou contar para ela quando chegar na escola. Oi, turma, tudo bem? Professora Marisa, o Pedro ganhou um cachorrinho. Que legal! E como você sabe disso? Ele me contou. E onde vocês estavam quando ele te contou? Estávamos no parque. Por quê? Porque isso tem a ver com a nossa aula de hoje. Vamos aprender sobre as diferentes formas que podemos conseguir informações, ou seja, as formas de comunicação e os meios de comunicação. A forma mais comum de nos comunicarmos é através da fala, e foi assim que o Pedro comunicou ao Lucas que havia ganhado um cachorrinho. Mas se eles não se encontrassem no parque, e se estivessem longe um do outro? Ficaria difícil de contar a novidade, não é? Então agora vamos ver outras formas de passarmos informações. Mesmo antes de conseguir falar, as pessoas conseguiam se comunicar através de gestos. Os povos antigos usavam gestos para mostrar uns aos outros que estavam com fome, que iria chover ou qualquer outra coisa que precisassem. Com o tempo, eles começaram a desenhar nas paredes das cavernas. Desta forma, não precisavam estar juntos o tempo todo. Podiam deixar histórias desenhadas e quem entrasse nas cavernas veria as informações que foram deixadas. Contavam histórias sobre suas caçadas, sobre as viagens que faziam e sobre as plantas que comiam. Com o tempo, desenvolveram a fala e muito tempo depois, a escrita. Bom, vimos 4 formas de comunicação: gestos, desenhos, fala e escrita. Estas formas de comunicação podem ser usadas através de instrumentos diferentes. Estes instrumentos são os meios de comunicação. Se o Pedro não tivesse encontrado o Lucas no parque, poderia ter usado o telefone para contar a novidade. O telefone seria o meio usado para a comunicação. Outros meios de comunicação são a carta, o e-mail, o rádio, a televisão, o jornal, as revistas, os livros, o cinema
e sites da internet. Quando estes instrumentos são usados para transmitir informações para uma pessoa apenas, eles são chamados de meios de comunicação individuais. Alguns exemplos são a carta, o telefone e o e-mail. Mas, se as informações são passadas para várias pessoas, então é um meio de comunicação coletivo, como, por exemplo, o jornal, os livros e a televisão. Agora vamos ver duas formas especiais de comunicação. A primeira delas é o braille. O braille é uma forma de escrita utilizada pelas pessoas que possuem deficiência visual. Como elas não conseguem ver, elas usam os dedos para sentir os pontinhos marcados no papel e assim elas podem ler o que está escrito. A segunda é a língua brasileira de sinais, conhecida como Libras, que é a forma como os deficientes auditivos conversam com outras pessoas. Eles não ouvem e é complicado para aprenderem a falar. Assim, eles usam os movimentos das mãos para se expressar. Agora, vamos usar a escrita para fazer tarefas e comunicar o que vocês aprenderam.